tem falado tanto aos nossos corações a respeito do nosso servir a Ti. Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça venha nos encher, que a Tua graça venha nos abençoar, Tua graça seja derramada sobre nós, para que não seja apenas, Senhor, uma palestra, para que não seja apenas um assunto tratado, seja uma palavra que procede de Ti, que venha ao nosso coração, nos abençoe, nos transforme e nos leve e nos capacite, Senhor, também a mudarmos, pelo menos algumas pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, é o que nós Te pedimos, no Teu nome, amém e amém. Na semana passada, nós chegamos a falar a respeito de governo e a nossa recompensa. Você lembra disso, né? Nós começamos a dizer que a primeira coisa que um servo ele tem que ter na sua mentalidade não é a sua recompensa, não é o que ele vai ganhar, embora ele vai ganhar, ele vai receber. Quando nós abrimos a Bíblia lá na parábola dos talentos, você vai perceber que Jesus fala, né, que o Senhor daqueles que investiram os talentos, dos servos bons e dos servos úteis, chega para eles e diz o que? Eu vou colocar vocês no muito, entrem para o meu gozo, entrem para a minha alegria. Então veja, servir traz recompensa. Existe uma recompensa no servir bem, no servir com excelência, no ser um servo, assim como na nossa vida profissional, nós trabalhamos, temos o nosso salário, isto é, se nós trabalharmos bem, se nós tivermos dedicação, na nossa vida espiritual, o servir a Deus, ainda que seja no pouco, promoverá na nossa vida lugares de honra, recompensas, pelo menos seremos colocados em posições de alegria e do gozo que é pertencente ao Senhor. Isto é, tudo aquilo que pertence ao Senhor também será pertencente a nós. Mas para que isso chegue à recompensa, também nós temos que ter, o servo precisa ter na sua mentalidade o conceito de governo, porque ele está submisso, ele está debaixo de uma autoridade, ele está debaixo de um governo. Ninguém chega a uma recompensa, ninguém chega a ouvir que é um servo útil, que é um servo bom, que é um servo fiel, se não tiver na sua mente o conceito de que ele tem um Senhor sobre a sua vida, de que ele tem um governo sobre a sua vida. Então são duas pontas importantes na nossa trajetória de servir. Eu como servo sei que existe um governo na minha vida e eu como servo posso viver tranquilo porque eu sei que eu estarei sendo recompensado, não apenas no final, mas na nossa vida do serviço com Deus, do nosso servir à sociedade, do nosso servir à nossa família, nós somos recompensados quase que continuamente. Nós vamos tendo alegrias, nós vamos tendo bênçãos, nós vamos sendo abençoados pela graça de Deus. Mas neste caminho, isto é, entre eu ter uma mentalidade de governo e também ter o meu pensamento de recompensa, existem algumas coisas que eu tenho que trilhar, isto é, uma vida de santidade. Eu tenho também que ter precisão, isto é, eu não posso estar vivendo uma vida cambaleante, indo para um lado, indo para o outro. Se eu tenho que andar na linha, nos princípios de Deus, eu não posso me desviar para a direita nem para a esquerda, eu tenho que ser uma pessoa precisa, tá? Eu tenho que ser uma pessoa bem convicta, eu preciso ter ordem. Isto fala a respeito de prioridades. O servo, ele tem prioridades na sua vida, precisa ter a sua vida ordenada. Muitas das vezes nós precisamos pôr em ordem, a nossa vida fica um pouco confusa, às vezes nós nos sentimos assim meio perdidos na nossa agenda diária, naquilo que nós fazemos, nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos. Então o servo, nessa trajetória dele, nessa vida dele, ele precisa ter algumas prioridades. Falamos a respeito das conexões, isto é, a quem nós nos ligamos. Os servos, eles precisam estar ligados a pessoas. Nós temos conexões, nós temos relacionamentos, as nossas conexões com Deus, as nossas conexões com as pessoas que estão ao nosso redor, tanto para aquelas que nós vamos aprender, quanto as conexões com as pessoas que nós vamos servir. Nós sabemos que às vezes existem pessoas que nós vamos ver mais adiante, não sei se vai ser hoje,
que existem pessoas que nós temos que deixar de lado. Jesus mesmo, quando enviou os seus discípulos, e ele disse, olha, vão, preguem, curem as pessoas, ressuscitem os mortos, anunciem o evangelho, mas se alguém não receber vocês, deixa para lá, sacuda a poeira das suas sandálias e vai continuar a sua vida. E isto fala a respeito das nossas conexões, dos nossos princípios, que nós não vamos abrir mão, da precisão da nossa vida, da prioridade. Nós temos pessoas feridas, o nosso alvo, então nós temos que saber quais são as nossas conexões. Fala a respeito das nossas vitórias, as vitórias no dia a dia. Nós vamos vencendo as provações, nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos vencendo as tentações da vida. Nós somos atribulados, mas Deus vai nos dando vitórias. E ter vitórias é ter uma mente de vencedor, é ter uma mentalidade de vencedor. Não estou falando a mentalidade daquilo que, não, eu não perco nunca, está tudo bem, está tudo certo. Não, temos problemas, temos dificuldades, mas eu tenho que ter um espírito de vencedor. O dia que nós nos entregamos para Cristo, nos tornamos servos de Cristo, Ele nos fez mais que vencedores. Isso significa, nós não somos apenas vencedores. Vencedores é aqueles apenas que venceram uma situação. Nós somos mais que vencedores. Temos um espírito de vitória dentro de nós para que nós possamos viver no nosso dia a dia. Muito bem, mas tudo isto faz o quê? Tudo isto faz com que essas coisas nos levem ao aperfeiçoamento da nossa vida. Então, quando eu me coloco dentro desta situação que nós estamos vendo aí, isto é, quando eu começo a entender que eu serei recompensado, mas que o governo de Deus na minha vida, provocará na minha vida uma vida santa, precisa, com prioridades, bem boas conexões, uma pessoa vitoriosa, o Senhor estará nos aperfeiçoando. Isto é, nós caminhamos para a perfeição. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós temos erros, nós temos defeitos, nós temos falhas na nossa vida. Mas quando nós trilhamos o caminho do servir a Deus, quando nós entendemos o que vem a ser servo, nós começamos a perceber que a nossa vida vai sendo aperfeiçoada. Nós vamos começar a tirar as coisas ruins, nós vamos começar a trazer coisas boas para a nossa vida. Nós vamos começar a entender que em Cristo Jesus, a nossa vida é esmerilhada, é lixada, é polida. Nós vamos deixando as impurezas de lado e vamos nos aperfeiçoando. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que nós caminhamos para o aperfeiçoamento da nossa vida. O apóstolo fala em nós desenvolvermos a nossa salvação. E o que significa desenvolver a salvação? É eu trilhar este caminho da verdade, esse caminho do governo de Deus, viver dentro dos princípios de Deus, assimilar o que Deus tem para a minha vida e fazer com que isto participe de mim e o meu caráter, a minha vida seja por completo transformada. Então, eu preciso entender que nós como servos, nós estamos vivendo uma vida de aperfeiçoamento. Nós às vezes exigimos que as pessoas estejam perfeitas, exigimos que as pessoas sejam extremamente corretas. E é claro, nós devemos caminhar para isto, entendendo que nos nossos dias de hoje, nós temos áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Então tudo isto, a minha vida de santidade, tem que me levar a um aperfeiçoamento. Quando eu me conecto bem com pessoas, por que eu tenho que ter cuidado com as conexões da minha vida, com os meus amigos? Por que eu tenho que ter cuidado pela minha comunhão com Deus, zelar pela minha comunhão com Deus? Justamente porque isto me leva a um aperfeiçoamento. Pessoas que se ligam, se unem a amigos, a pessoas que não têm um caráter dentro dos princípios de Deus, o que acontece? Ao invés de irem melhorando, aperfeiçoando, vão perdendo a forma de Cristo. Muito bem, então, nós como servos devemos entender que nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Bom, aí nós começamos a falar a respeito do propósito e da missão manifestos.
Então, isto é, vamos manifestar este propósito. Não vamos apenas entender, não vamos apenas saber. Não vamos apenas pensar assim, eu tenho que ser santo, eu tenho que botar em ordem na minha vida. Como que nós botamos em ordem a nossa vida? Como que nós fazemos essas coisas? Como que nós realizamos essas coisas? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Este aí é o princípio da vida do servo. Nós vimos na primeira parte da gênese do servo, da formação do servo, nós vimos lá que estava tudo ali dentro desse contexto da criação do homem, da árvore da vida. E agora Deus está dizendo para a criação, para Adão, para Eva, Deus os abençoou, isso é, a bênção de Deus para nós. Nós somos abençoados por Deus. E como que vamos manifestar esta bênção? Frutificando, multiplicando, enchendo a terra, sujeitando a terra e dominando na terra. Assim que nós vamos manifestar o propósito, porque este era o propósito e a missão que Deus estava estabelecendo na vida do homem. Então eu preciso entender o propósito e a missão. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso entender qual a missão de Deus para a minha vida. Porque a razão e o porquê Deus criou homem e mulher, o porquê que Deus criou a mulher e a deu como esposa a Adão, foi para que o propósito de Deus fosse cumprido. Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, não significa que apenas porque era dentro de um contexto do homem ser solitário. Deus estava vendo que o homem não conseguiria encher a terra, ele não conseguiria frutificar, ele não poderia dominar sobre todas as coisas, e Deus criou a mulher. Então, esta criação é para que o propósito declarado, aquilo que Deus declarou, fosse realizado. E nós vimos na semana passada que esse propósito começa com o frutificar. Frutificar no sentido de transformar-se. Nós falamos, né? Um fruto, ele começa quando nós comemos qual a fruta que você gosta? Uma manga, né? Manga é gostoso, né? Ou uma tangerina. Aquilo dali surgiu de alguma coisa, né? A fruta não nasce assim. Houve uma transformação para que o fruto pudesse surgir. Eu botei ali a foto de uva, porque se eu hoje tivesse que falar para mim o que você gostaria de plantar, o que eu gostaria de plantar seria uva. Que eu acho assim, a videira, eu acho a coisa mais linda que existe. Né? A coisa mais linda é a gente passear em meio às videiras. E o que é a uva? Não é nada mais do que a transformação, né, de uma semente que germinou e que produziu uma árvore e que ali floriu. Teve um momento que estava lá no tronco seco, mas algo se transformou em fruto. Frutificar significa transformar, ter algo como consequência, isso é, sair da dimensão da ideia e tornar ações, principalmente de grande alcance. Quantos de nós temos ideias? Todos nós aqui temos ideias. Tem uns que têm umas ideias malucas, mas outros têm, mas todos têm ideia. Vai dizer que você nunca teve uma ideia? Vai dizer que você nunca teve a ideia de um negócio, de fazer um empreendimento? Todos nós já tivemos. O problema nosso, sabe qual é? É que nós entendemos da seguinte forma: nós não pegamos a ideia e transformamos em uma ação. E fica só na ideia. Eu vou ser sincero para você, eu já tive muitas boas ideias que outras pessoas colocaram em ação, porque só ficou na minha cabeça. É a mesma coisa,
aquela florzinha de tangerina, aquela florzinha de laranja que fica no pé e que é linda. Se ela não se transformar, ela nunca vai virar uma fruta. As ideias que vêm ao nosso coração, as nossas ideias de negócios da vida, empreendimentos, quantas coisas eu já pensei em fazer. Eu tinha sonho, quando a gente veio de Rondônia, a gente tinha a ideia de montar uma cafeteria com uma sala de leitura. Quanta gente já colocou? E naquela época não existia nenhuma. E por que nós não colocamos? Porque ficou só na ideia. Dentro da igreja, quantas coisas que você sabe que precisam acontecer na sua vida, quantas coisas que Deus nos fala. Por isso que não adianta eu ouvir a igreja e ficar ouvindo a mensagem, aquilo dali me dá nova ideia de uma vida com Deus. A minha vida se torna uma vida diferente com Deus, pode se tornar. Agora, eu tenho que transformar o que está na ideia em ações. Se eu ouço falar de servir, eu vou passar a servir. Se eu ouço falar de amor, eu vou passar a amar. Eu vou frutificar sendo uma pessoa amável. Eu vou frutificar sendo uma pessoa mansa, sendo uma pessoa humilde, porque a humildade entrou na minha mente como um projeto de vida, como um estilo de vida, uma proposta de vida para mim. Mas não ficou só na minha ideia. Eu coloquei e tornei numa ação grande. E outra coisa, este grande não significa só numa coisa grande, mas no alcance, isto é, quando eu decido a transformar aquilo que Deus colocou na minha mente em ações, muitos estarão sendo alcançados através da minha vida. Ok? Então, frutificar significa isso. E nós vimos que dentro desse contexto de frutificar, se fala a respeito de formar uma geração de pessoas amadurecidas. Um dos defeitos, uma grande falha no homem é quando ele sai da sua infância, passa a sua adolescência, vive a sua juventude, fica adulto e não amadurece na sua mentalidade. Aquelas pessoas adultas, crianças, adultas e infantis que não amadureceram. Muitas coisas foram ensinadas, mas não transformaram em ações práticas. Então, frutificar é eu pegar o que Deus coloca na minha mente, o que Deus coloca no meu coração, o que Deus me ensina, e fazer com que uma geração que está ao meu redor, que é a minha, ou uma geração futura, seja de pessoas maduras. Por quê? Pessoas maduras são as pessoas que compreendem a vontade de Deus. Muita gente diz assim, eu não entendo porque Deus quer isso de mim, eu não entendo porque Deus faz isso, eu não entendo porque Deus fez aquilo. Isto é mostra da nossa falta de amadurecimento. Mas quando nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo o propósito de Deus na vida. E aí sim nós começamos a entender aquele primeiro item da nossa jornada, isto é, se eu compreendo a vontade de Deus, eu me submeto ao governo de Deus. E aqueles que governam com Deus são aquelas pessoas que se submetem ao governo dele. Então nós reinamos sobre a terra. Nós somos os filhos do rei. E juntos em Cristo Jesus nós reinamos sobre a terra. Somente pessoas maduras reinam. Somente pessoas maduras vão ser pessoas conquistadoras. Somente pessoas maduras vão servir. Somente pessoas maduras vão influenciar, vão interferir na vida das pessoas, para que as pessoas vivam uma vida plena, vivam uma vida abençoada, vivam uma vida dentro daquilo que Deus estabeleceu para ela. Um outro propósito que Deus coloca na nossa vida é o de multiplicar. E multiplicar significaria a ação de aumentar. Veja, frutificar fala da transformação daquilo que está na mente em algo, em uma ação e que alcança outras vidas. Multiplicar fala em ampliar o número de alguma coisa, ampliar o número de pessoas. A igreja, dentro do propósito de Deus, ela precisa frutificar,
formar pessoas maduras, transformar as palavras que ouvimos em vida vivida, mas nós precisamos também multiplicar, isto é, se é uma ação de grande alcance, outras pessoas estarão sendo influenciadas e estarão aderindo à proposta de vida que nós estamos vivendo. São pessoas que crescem onde funcionam. Não significa apenas servir dentro da igreja. O servir na nossa vida profissional, o servir na nossa vida social, dentro da nossa sociedade. A igreja ela não tem que ficar restrita a 4 paredes. Nós não estamos falando que temos que sair por aí. Não, é amanhã trabalhando, nós vamos estar levando a igreja de Cristo, os princípios de Cristo. Amanhã nós poderemos estar multiplicando. Isto é, levando a proposta de vida que nós vivemos a outras pessoas. Multiplicar fala a respeito de não ter limites. O nosso Deus é um Deus que não tem limites. É o nosso Deus, é o Deus que fala a respeito de multidão. Quando Deus chamou Abraão, Deus não mostrou 5 estrelinhas nos céus. Deus não mostrou um céu de 10 estrelas. Quando nós olharmos, hoje eu nem sei se está nublado, mas se nós olharmos para cima na cidade, nós vemos algumas estrelas mais brilhosas. Não é isso que acontece? Mas quando nós vamos para o interior, eu lembro lá de Bom Jardim, o sítio que a gente ia, poxa vida, a gente olhava assim para o céu, mas a gente via assim, mas quanta estrela. E ainda existe a interferência das cidades. Agora você imagina na época de Abraão. Na época de Abraão e de noite, que não tinha poluição. Então era aquilo limpo. Você imagina o quanto de estrelas que Abraão viu. Deus é Deus de multidões. Então nós temos que entender esse propósito, se Deus deseja chegar à multidão, ainda que comece com Abraão e Sara e Isaac, chegou a uma nação numerosa, a uma grande nação. Multiplicar fala de trazer lucros, e lucros no reino de Deus são pessoas, torna pessoas possuidoras, não são pessoas possessivas, mas pessoas que conquistaram. Davi, quando era rei, Davi tinha grandes riquezas. E não era uma pessoa possessiva, ele possuía grandes riquezas. Tanto que quando chega a época de construir o templo, ele dá da sua riqueza para que também seja construído o templo. Então Deus quer que a gente possua. Deus não quer que a gente seja possessivo, que tome as coisas somente para as nossas vidas. Deus quer que a gente venha também a compartilhar. Então, frutificar e multiplicar. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E a missão? A missão manifesta, a missão que Deus quer que a gente faça, que realize na face da terra, é encher a terra, subjugar a terra e governar a terra. Como propósito, Deus quer que eu frutifique e multiplique. Então eu tenho que pegar agora a minha missão. O propósito é o que Deus coloca como princípio. Eu, como objetivo da minha vida, é o propósito de Deus. E quais são as metas? Encher a terra, subjugar a terra e governar a terra. O apóstolo Paulo diz bem claro: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui está um dos princípios para que nós enchemos a terra, para que nós venhamos subjugar a terra e para que nós venhamos governar a terra. Primeiro, entender que as coisas na nossa vida nos são lícitas. Isto é, são coisas que nós temos direito. Mas não é porque são lícitas que eu vou abraçá-las e que eu vou tomá-las para mim. Você lembra, acho que foi na semana retrasada, a respeito de Acã? Acã desobedeceu. Naquela época era lícito, veja, era lícito numa guerra se tomar os despojos da guerra. Mas naquela situação, Deus falou para não tomar.
Então, Acã, dentro do seu conceito de lícito, porque as pessoas tomavam, mas não convinha, porque muitas das vezes nós desobedecemos a Deus, até mesmo com coisas que não são pecado. Um exemplo disso, muitas das vezes nós fazemos coisas que Deus não pediu para que nós fizéssemos. Muitas das vezes nós estamos cansados, nós somos fadigados. Nós somos pessoas que às vezes não conseguimos nem vir à igreja, não conseguimos buscar a Deus na nossa casa, não conseguimos viver dentro dos princípios de Deus. Não porque estamos em pecado, não é porque nós estamos cometendo coisas que estão claramente escritas na Bíblia que são pecados, mas coisas que não são lícitas, que são lícitas, mas coisas que não convêm para a nossa vida. Quer ver um exemplo? Quantas vezes nós ficamos extremamente cansados? Mas quantas vezes nós gostamos de ficar vendo um filme até mais tarde? É pecado ver filme? Claro que não. Mas às vezes da meia-noite e convém. Um outro exemplo, todos nós gostamos de futebol, pelo menos quase todo mundo aqui. É pecado ir ao Maracanã? Só ver jogo do Flamengo que é pecado. Tá? E torcer pelo Flamengo. Mas olha só, não é pecado. Mas tem coisas que não nos convêm. Eu já contei isso para vocês. Uma das coisas que eu gostava, agora nem tenho mais atração. Eu gostava de quase que toda quarta, todo sábado ir para o Maracanã. E um dia eu percebi que aquilo não me convinha. Porque domingo pela manhã eu tinha que estar na igreja ministrando, e às vezes sábado eu ia para o Maracanã. E por mais que a gente queira ficar assim, não, é uma coisa tranquila, mas tinha lá os palavrões, tinha o cansaço físico, tinha tantas coisas. Não é pecado nenhum, gente. Convém. Se você disser para mim assim, olha, domingo eu vou ao Maracanã, gente, não é pecado. Mas são coisas que não convêm. Fala a respeito das nossas prioridades. Lembra daqueles quadrinhos? Fala a respeito da ordem da nossa vida, das prioridades da nossa vida. Então tem coisas na nossa vida que não convém. Não é porque, mas isso daqui a Bíblia não diz que é pecado, aí não significa que, não, isso daqui é o que todo mundo faz para o reino de Deus, todo mundo faz para servir a Deus. Sim, todo mundo faz, mas eu tenho que fazer o que Deus estabeleceu para mim. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está querendo da minha vida, querendo que eu faça na minha vida. Encher a terra. Como que nós enchemos um lugar? Como que você enche um lugar? Primeiro, você tem que cortar o que é ruim. Não é isso? Se você vai encher um copo de suco, e esse copo tiver um pouquinho de água, para você encher esse copo de suco, o que você vai fazer primeiro? Tirar a água. Para nós colocarmos algo em algum lugar, esse lugar tem que estar vazio. Aí vem o nosso servir no sentido de encher a terra. Encher a terra significa encher com o que é bom. Mas para que eu encha com o que é bom, eu tenho que tirar o que é ruim. São aquelas pessoas que às vezes estão na igreja, estão nas reuniões de oração, Senhor, encha-me com teu poder, encha-me com teu espírito, encha-me com a tua graça. Senhor, me dê dos seus dons, Senhor, me dê das suas habilidades. Deus não vai encher ninguém sem que alguém não se esvazie. Porque a lei da física também se aplica às leis do reino de Deus. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é isso? Ok? Então não pode ter bom e ruim juntos. Porque duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar dentro da vida do homem. Dentro do caráter do homem. Quando Deus fala, encha a terra, Deus está falando, tire o que é ruim para que o bom possa ser colocado.
O homem vive de maneira sofrível no seu caráter, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, sofrível. E Deus chega e quer encher com a sua graça, encher com o seu espírito, encher com o seu poder, com a sua capacidade, com a sua unção. O que o homem precisa fazer? Tirar o que não serve. Com certeza na sua casa tem um quartinho onde deve ter uma porção de coisa e de bagulho. Porque toda casa que se preze tem que ter um quarto de bagulho. Certo? Aquele quarto que a gente não consegue nem entrar de tanta coisa. E como é que você vai encher, colocar coisas novas nesse quarto? Somente tirando coisa que é velha. Pode ter certeza. Na sua gaveta, no seu armário, lá no quartinho desse lá da bagunça, tem coisa, gente, que tem que jogar fora. Lá na casa do meu pai, o papai era torneiro. E na laje, né, tinha lá em cima da laje, o papai guardava coisa. E quando a gente tinha que entrar para ver alguma coisa dentro lá do sótão, a gente não conseguia entrar. Assim, guarda isso lá em cima. Quando a gente chegava na porta, não conseguia entrar. E a gente sempre falava, papai, o dia que o senhor morrer, a gente tem que contratar um caminhão para tirar tanta coisa. E foi isso mesmo. Tinha coisa lá que eu acho que nem ele sabia que tinha. Pedaço de ferro, parafuso, ferramenta, carnê do não sei o quê. A primeira televisão comprou há 30, 40 anos atrás, guardava aqueles troços todos. Deus não vai colocar nada novo na sua vida se você não tirar o que é ruim. Deus não vai colocar coisas boas na sua vida se você não passar pela frutificação, isto é, pela transformação de vida, se tornar uma pessoa madura. Deus quer colocar coisas maravilhosas dentro de mim, mas eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Queremos ter, Senhor, eu quero ter a minha mente voltada para as suas coisas. Quero ter a minha mente voltada para o teu reino. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é esvaziar a minha mente. Eu quero dedicar mais tempo para ti. Eu quero dedicar mais tempo servindo a ti. Aí o que a gente tem que fazer? Esvaziar a nossa agenda. Porque a nossa agenda está cheia de compromissos com a nossa vida, com o que gostamos. Se eu quero encher a terra, eu preciso cortar o que é ruim, encher com o que é bom, eu preciso transbordar. Fala a respeito de plenitude e satisfação. Encher a terra. Deus quer que a gente pegue tudo aquilo que é de bom, que Deus tem nos dado, mas Ele nos dá se eu tirar o que é ruim. E quando eu tenho coisas boas, eu começo a encher a terra. Aí amanhã eu vou chegar no meu trabalho e a gente vai ter que tirar coisas ruins. Esses dias foi interessante que nós fomos almoçar e depois chegaram outros médicos, e uma das coisas que a gente sabe que existe aí, até porque a gente tem conversado com algumas pessoas e eles estavam lá falando, eles começaram a mostrar os vídeos, né, que são compartilhados nas redes sociais. E eu continuei almoçando. E naquele momento eu determinei, eu falei assim, da minha boca não sai um comentário, da minha boca não sai um sorriso, eu vou continuar almoçando. E todo mundo lá rindo, até que um disse assim, ele não fala nada porque ele não pode. E eu falei assim, olha, a Bíblia diz que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. Então eu falei assim, eu não vou nem rebater, nem dizer que não posso, que posso, não vou dizer. Vou continuar na minha. E sabe o que aconteceu? Pararam. Esses dias, acho que foi ontem, um amigo chegou e conversando, soltou um palavrão do meu lado, botou a mão no meu ombro e disse, desculpa. Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho que fazer com que as coisas ruins saiam. Eu não posso aceitar, eu não posso ser conivente
com o pecado do dia a dia. Eu não posso porque as coisas são engraçadas, porque existem coisas que são engraçadas. Eu não posso me associar ao que é ruim. Lembre-se das conexões. Os meus pensamentos, eu tenho que ter. Deus tem um propósito, uma missão na minha vida. E a missão na minha vida é encher a terra com coisas boas. Eles podem pensar que isto, a minha atitude não seja boa. Ele pode pensar que a sua atitude não seja boa. Mas olha só, eu tenho que ter a plena convicção daquilo que Deus me chamou. E eu tenho que ter a responsabilidade do que Deus me confiou. Aí eu começo a transbordar. E quando eu transbordo, eu estou enchendo a terra. Quando há plenitude, eu estou enchendo a terra. Quando há satisfação, eu estou enchendo a terra. Também dentro da missão fala a respeito de subjugar a terra. E subjugar a terra não significa apenas colocar a terra, vamos colocar a terra debaixo dos nossos pés. Não, é se levantar contra as trevas. Nós termos uma posição na vida. Nós sabemos o que é treva. Aquelas coisas que são trevas. O que é luz, é luz. Então eu tenho que começar a me levantar contra as obras das trevas. Os meus posicionamentos têm que ser contra o pecado. Eu tenho que destruir as obras das trevas. Jesus Cristo nos chamou como servos dele para que nós destruíssemos as obras do diabo. E as obras do diabo são as obras das trevas. E como que eu destruo as obras das trevas? Impondo a legalidade divina. O que é legal? O que é legal? Não legal no sentido de que é bonitinho, que é bom. Domingo legal, não é isso? O que é legal de direito? O único que é legal são os princípios de Deus. E são pelos princípios que nós vivemos. Então, eu tenho que impor, através da minha vida. Não adianta esse negócio de falar. Porque nós podemos falar, e pelo contrário, com as nossas palavras certas, com atitudes erradas, nós não temos legalidade nenhuma. Por exemplo, nós vemos hoje no nosso país. Durante muito tempo, lá o presidente da Câmara falou em coisas corretas. E quando se passa o tempo, se vê que existem as coisas erradas. O discurso não condiz com a vida. O que nós falamos tem que ser aquilo que condiz com o que nós vivemos. Se eu falo a respeito da fé, se eu falo a respeito da vida com Cristo, se eu falo a respeito da alegria em servir, a minha vida tem que ser condizente com aquilo que eu estou falando. Porque senão, vai passar o dia, a vergonha vem. Jesus chegou e disse, olha, antes de você começar a construir uma casa, veja se você tem condições de acabar, de terminar. E em que sentido? Antes de você começar a falar, antes de você começar a dizer, antes de você começar a proclamar, veja se você tem condições de viver. Porque é melhor que a gente não fale o que eu não consigo viver, do que falar e não conseguir viver. Então eu tenho que impor a legalidade divina. É isso que significa subjugar a terra. Então eu preciso encher a terra, eu preciso subjugar essa terra que Deus me confiou. Mas também preciso governar a terra. E fala a respeito, veja, de um governo conforme o governo estabelecido por Deus. Um governo que não existe murmuração. Se eu compreendo o que significa o governo de Deus, se eu sou coparticipante deste governo de Deus sobre a terra, veja, subjugar, eu estou impondo a legalidade de Deus, destruindo as obras das trevas, mas sem murmuração, sem prepotência. Porque eu não sou nada.
E eu quero te dizer para você, você também não é. Não pense que aqui só eu que não sou nada. Você também não é nada. Amém? Nós não somos nada. O que somos é pela misericórdia de Deus. É pela graça de Deus. E às vezes nós subjugamos, impomos e governamos sendo prepotentes. Isto é, estando vivendo uma vida antes de receber o poder que nós dizemos ter. Isto é, antecipamos ao poder que deveríamos ter, o prepotente. Deveríamos ter o poder de Deus, o homem deveria ter. E existem pessoas que governam com um poder que ainda não tem, ainda que não lhes foi dado. Fala a respeito de governar em amor. Subjugamos a terra, mas em amor. Determinamos caminhos a serem seguidos. Não impomos como se fosse uma obrigação, mas nós determinamos. Está determinado o caminho a ser seguido. Se as pessoas vão seguir, é outra coisa. Nós não impomos as pessoas a seguirem. Às vezes as pessoas pensam, na igreja pode isso, não pode aquilo. Gente, aqui nós não proibimos absolutamente nada. Nós vivemos pelo o que são os princípios de Deus, o que é pecado, e as coisas que não convém, não convém. É assim, a Igreja Nova Vida é simples, é básica. Não estamos aqui para dizer que é isso, é aquilo, não sei o quê, e nem dizer você tem que ser assim, você tem que ser aquilo. O que nós fazemos é assim, olha, este é o caminho. Este é a trajetória de vida que você deve ter. Aquela vida que nós falamos, governo, santidade, precisa, prioridade, conquistas, de vitória, de comunhão, de conexões. Determinamos caminhos, isso significa governar. Não é impor, não é simplesmente fazer uma lei. Né? Os governantes dos dias de hoje fazem as suas medidas provisórias, criam as suas leis e impõem a vida do povo como uma prepotência. Não, nós determinamos os caminhos. Nós dizemos, olha, o caminho é por aqui. Agora, as pessoas vão caminhar se elas quiserem. Nós vamos tentar influenciá-las a caminhar aquilo que estamos determinando. Dar direção com sabedoria, exercer domínio, mas não é só domínio sobre os outros, também com relação, fala a respeito do domínio próprio, fala a respeito sobre o domínio sobre as nossas vidas. Então, o que nós vemos é que Adão e Eva, eles foram abençoados para este propósito. Quando Deus abençoou, e o texto que nós lemos, Deus os abençoou e disse, frutifiquem, multipliquem, encham a terra, subjuguem a terra e governem sobre a terra. Adão e Eva foram abençoados para isso, e eu e você, nós somos abençoados para isto. Nós não somos, eu vou lá para ser abençoado, para receber um emprego, para receber uma cura, para receber um aumento de salário, para ter mais coisas. Não, nós somos abençoados para cumprir o propósito e a missão que Deus estabeleceu. Mas esta bênção, ela se ativa quando nós entendemos o propósito e a missão. Quando é que a bênção se ativou na vida de Abraão? Quando ele começou a compreender por completo a vontade de Deus. Quando ele começou a entender que Deus o estava abençoando de maneira verdadeira para que o propósito fosse cumprido. Porque Deus chega para Abraão e diz, sê tu uma bênção. Deus chega para Abraão e diz, olha, todos os que te abençoarem serão abençoados. Não se preocupa, porque todos os que se amaldiçoarem você, não precisa nem olhar para trás, eles já estão amaldiçoados. Seja uma bênção. Eu te abençoo. Então veja, Abraão, por compreender o propósito de Deus, Abraão, por entender a missão, foi ativando a sua fé. Essa primeira fé de Abraão, de deixar a terra, deixar a sua parentela, não comoveu o coração de Deus para Deus revelar os seus segredos. Não foi no mês seguinte que Sara ficou grávida.
Veja que quanto mais Abraão ia compreendendo Deus, entendendo Deus, conhecendo Deus, entendendo do propósito de Deus, Deus ia revelando. E quando ele se sente entendido do que Deus quer, a bênção foi ativada. O entendimento do propósito de Deus ativa a bênção de Deus na nossa vida. Propósito e missão estavam juntas no princípio. O pecado separou. Mas veja, se eu tiver na minha mente o propósito de Deus, a missão de Deus estabelecida na minha vida, com certeza eu estarei sendo abençoado. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7 e versículo 12. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então, ele revela a sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Deus não revela a vontade dele simplesmente porque eu quero. É porque eu compreendo e quero cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Lembra dos nossos pontos críticos que convergem para um só ponto? E ali a vontade de Deus e a minha vontade, elas se juntam. Eu tenho que fazer convergir em Cristo, isto é, anular o meu propósito e fazer com que o propósito de Deus seja estabelecido. Em Cristo são convergidas todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Busque compreender o propósito de Deus. Queremos bênçãos, queremos ser abençoados? Eu quero ser abençoado. E com certeza você também quer ser abençoado. Então busque compreender qual o propósito de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Propósito e missão são parâmetros para que nós possamos servir com efetividade ao nosso Deus. Efetividade significa com resultados que Deus está esperando. Sempre você deve medir-se com o propósito revelado por Deus. Sempre. Meça a sua vida de acordo com o que Deus revelou através do seu propósito. Às vezes nós temos alguns conceitos de espiritualidade que não são muito assim. Espiritual é o quê? Aquela pessoa que lê a Bíblia, pessoa que vai à igreja, pessoa que ora. E mais espirituais ainda são aquelas pessoas que falam em línguas, que choram e que não sei o quê. Espera aí. Tudo isso é bom. Reflete até mesmo um grau de espiritualidade. Mas veja que o parâmetro, isso é, como que eu vou me medir se eu estou sendo efetivo no meu servir a Deus? Se eu entendo ou estou funcionando no propósito que Deus revelou. E qual é o propósito? Encher a terra, subjugar e governar. Frutificar e multiplicar. Aonde vai residir a nossa espiritualidade? Encher a terra, subjugar a terra, governar a terra. Aonde reside a nossa espiritualidade? Em eu frutificar e eu multiplicar. Eu sou uma pessoa espiritual, eu oro e choro. Gente, coisa mais gostosa que tem é chorar diante de Deus, derramar as nossas lágrimas. Mas você sabe muito bem que às vezes tem pessoas que vêm conversar com a gente, ou pedir coisas para nós, ou se justificar de coisas, que derramam lágrimas. E você sabe que aquelas lágrimas não são lágrimas verdadeiras, não. Não são todas as lágrimas que tem as músicas que dizem que os anjos do Senhor passam colhendo as lágrimas dos seus santos. Tem lágrima que fica por aí. Tem lágrimas que não são levadas, não.
Porque Deus olha o intento do nosso coração. Deus olha, será que esse cara entende o propósito? Então, a espiritualidade do servo está ligado à compreensão do seu propósito, da sua missão. Porque quando não se cumpre o propósito e missão revelado por Deus, o homem, ele vai viver num labirinto sem saída e vai viver a sua vida cheio de desculpas. Aí a gente pode falar assim, dentro do contexto nosso. Você já percebeu que sempre quando nós temos alguma falha na nossa vida do servir dentro da igreja, nós temos desculpas? Estou cansado, não pude ir, o ônibus não passou, o ônibus escangalhou. Depois que inventaram o engarrafamento, hoje, Niterói é interessante, eu fico vendo lá no trabalho. Todo mundo que chega no trabalho foi a BR engarrafada. Eu estava conversando no outro dia, foi na escola de servos. Aí eu falei, poxa, pastor Sebastião, eu botei o senhor logo de manhã, o bispo também, o bispo mora no Recreio. Saiu de casa antes de 6 da manhã para não pegar um engarrafamento. Eu falei assim, poxa, me desculpa que eu nem me liguei nisso. Deve estar tudo engarrafado, porque eu já recebi uma mensagem de que estaria chegando atrasado no hospital por causa do engarrafamento da ponte. E o pastor falou, nada, rapaz, a ponte está engarrafada, mas está passando normalmente. Porque hoje nós já usamos as nossas desculpas. Engarrafou, estou cansado, eu não pude ir por causa disto. É isso aqui que fala, sabe por quê? Porque não entendeu o propósito de Deus, porque quando a gente tem o propósito como objetivo da nossa vida, lá atrás, uma das nossas aulas, nós abraçamos, passou a fazer parte da nossa vida. O trabalho faz parte da nossa vida, nós não chegamos atrasados no trabalho. Nós não perdemos os nossos compromissos, mas por que dentro do reino de Deus se perde? Porque os servos não são efetivos, ainda não compreenderam a vontade de Deus e vive num labirinto de desculpas. É aquele negócio, né? Foi a avó que morreu, o avô que morreu, a sogra que morreu, o sogro que morreu, o tio que morreu, e daqui a pouco a sogra morreu de novo, porque ressuscita e morre de novo, e está sempre nas suas desculpas. Porque não entende o propósito. E se não entende, não será efetivo. São pessoas insatisfeitas. Você pode olhar esse tipo de gente. Você olha para o rosto e diz, é uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa perturbada, é uma pessoa confusa. É uma pessoa decepcionada na sua vida. Algumas características que habilitam a vida de um servo. Entender que a sua missão é curadora. Tudo que nós fazemos, nós temos que entender que é para que pessoas sejam curadas. Segunda, passar rápido e a gente começa a quinta-feira daqui. Agir com humildade. A falta de arrependimento, falta de humildade, desqualifica um servo. Terceiro, crer na missão. Por isso busca a Deus. Pessoas se perdem no propósito porque não buscam a Deus. Pessoas não creem na missão porque não estão na igreja. A palavra de Deus é clara, não deixem de congregar. A igreja primitiva foi formando e logo tinham as igrejas que eram dirigidas pelo apóstolo Pedro, dirigidas pelo apóstolo João, dirigidas pelos outros apóstolos, dirigidas pelo apóstolo Paulo. As cartas que nós lemos hoje no Novo Testamento eram dirigidas às igrejas. Então, a igreja precisa estar reunida. Pessoas que não se reúnem, pessoas que a igreja é um flerte. Essas pessoas não buscam a Deus. Então eu preciso estar crendo naquilo que Deus me confiou, que Deus me revelou. Deus me revela na minha casa, Deus me revela hoje pela internet, que tem mensagens, tem tudo, tem filme.
Tudo bem, mas olha só, igreja, pensa bem. Um exemplo que com certeza você não vai poder sair daqui duvidando. Eu creio que a maioria daqui está aqui tem filhos. Você gostaria que os seus filhos ouvissem os ensinamentos que você gostaria de falar pela internet? Você gostaria que a educação do seu filho fosse pela internet? Você gostaria que a educação do seu filho fosse apenas por livros? Que a educação do seu filho fosse apenas por DVDs, por filmes? Você gostaria? Aonde é que está a educação dos nossos filhos? No seio da família, no seio da nossa casa. Aonde é que está a formação da família de Deus, do povo de Deus? Na igreja, na casa de Deus. Amém? Não há problema em você ver as coisas. Mas se os meus filhos, se os nossos filhos lá em casa começarem orientação de vida sexual, vai para a internet saber. Orientação de vida profissional, só a internet para saber. Orientação de vida espiritual, só para a internet para saber. Ele vai dizer assim, para que eu estou na minha casa? Para que ela serve? Para que servem meus pais? E hoje é a ideia que se tem do pastor. Para que serve o pastor? Se eu posso ter as informações aí fora. Imagina se seu filho fala isso com você. Deu para entender? Deu, não deu? Então creia na missão, busque, esteja na igreja, se oriente pela palavra, tome conselhos sábios para a sua vida, guarde os conselhos sábios. Os conselhos mais sábios para os nossos filhos estão na nossa casa. Os conselhos mais sábios para a igreja estão na igreja. Os mais sábios. Ah, pastor, mas tem igreja. Eu não estou falando de outras igrejas, estou falando da minha, da que Deus me confiou. Minha não, né? Da que Deus me confiou. Porque enquanto estiver aqui, a responsabilidade é minha. E os servos são aqueles que buscam colaboradores para realizarem o propósito e a missão. Um líder servo não é apenas aquele que está servindo, mas aquele que sabe, tem a humildade de aprender com as pessoas que estão colaborando. Lembra lá do início dessa quinta-feira, quando Deus criou a mulher, criou para ser uma colaboradora, a fim de que o propósito dele fosse realizado. Colaborador, Deus sempre vai querer que esteja ao nosso lado. Amém? Quinta-feira a gente continua daqui, curva a sua cabeça. Obrigado, Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus Cristo, porque tu tens nos ensinado, Senhor. Tu tens falado as nossas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, porque mesmo numa posição de liderança, de pastor, até mesmo na minha vida profissional, Senhor, tu tens me mostrado, Senhor Jesus Cristo, que o mais importante na vida é servir. E o que eu quero ser, Senhor, unicamente é um servo. Senhor Jesus Cristo, não tenho sonhos grandes demais para a minha vida. Senhor, eu quero sonhar e viver e cumprir o teu propósito. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a encher a terra com coisas boas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como jardineiros. Plantarmos plantas boas, mas também tirarmos as ervas daninhas. Limpar os jardins. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicar. Senhor Jesus Cristo, quando frutificamos, deixamos sementes, e as sementes, uma semente germina, forma uma nova árvore, e novos frutos se formam. Isso não tem limites, Senhor. Não se consegue medir o que um fruto na sua semente gerou como novos frutos. Queremos, Senhor, multiplicar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a encher a terra, a subjugar a terra. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a levar pessoas a uma vida de transformação.
Ajuda-nos, Senhor Jesus, com teu Espírito a sermos humildes, a sermos pessoas, Senhor, que dependam do teu poder e não de um poder que ainda não foi conferido a nós. Não nos deixe, Senhor, ser orgulhosos, presunçosos. Não nos deixe, Senhor, ser prepotentes. Ao contrário, Senhor, que a nossa vida seja cheia de mansidão e cheia da humildade que procede de Ti. Senhor, reconhecemos que tudo isto fará com que nós sejamos servos efetivos, que produzam resultados reais no Teu reino. Resultados que Tu esperas, Senhor. E com certeza nós seremos classificados, nomeados por Ti, Senhor, como servos bons e servos úteis. Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração nesta quinta-feira. E nós fazemos, Senhor, isso no Teu nome. Amém, Jesus, e amém.